dica empreendedora estratégica. Vamos nessa? Sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Fabiano, founder e CEO da QualityScore Contabilidade. Convidamos vocês para esse pequeno intervalo onde traremos informações do universo do empreendedorismo para colaborar com a administração, a geração de caixa e o crescimento dos negócios. Bom dia, você está aqui no Mix CDR na sua manhã, que legal, quinta-feira, dia 16 de julho de 2026, e quinta-feira, você já sabe o que nós temos aqui no nosso Mix CDR. Agora, no Mix CDR, o quadro Empreendedorismo, com Luiz Fabiano da Cruz. É isso daí, o nosso querido Luiz Fabiano da Cruz já está conosco na ponta da linha para participar aqui do nosso Mix CDR na sua manhã com o seu quadro Empreendedorismo, né, Luiz? E hoje, olha só, olha o tema que o Luiz vem trazer para nós aqui no Mix CDR. Lucro versus caixa, o erro que quebra empresas. Este é o tema que vai ser abordado hoje, né, Luiz, por você no nosso quadro Empreendedorismo, que é uma questão muito importante, né? Compreender a diferença entre lucro e caixa é um dos fundamentos da gestão financeira e uma das decisões mais importantes para garantir a continuidade e o crescimento sustentável de qualquer empresa. Então esse tema eu sei que você vai abordar de uma maneira brilhante, como sempre, né, Luiz? E muito importante para que nós possamos ficar atento a esse tema, lucro versus caixas, o erro que quebra empresas. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo aqui no nosso Mix CDR. Fale bem desse tema, porque estarei muito atento e ligado nesse tema. Luiz, um bom dia para você. Oi, Edilson. Oi, amigos ouvintes da Web e Rádio CDR. Bom dia. Esperamos que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 171 da quinta temporada do quadro Empreendedorismo no programa Mix CDR. E é sempre uma satisfação estarmos juntos em mais um episódio para conversar sobre gestão, empreendedorismo e os desafios que fazem parte da vida de quem empreende. Ao longo dessa temporada, temos explorado os principais desafios, oportunidades e competências que moldam o sucesso empresarial na atualidade. Falamos sobre estratégia, crescimento, liderança, inovação, tecnologia, governança e futuro dos negócios. No episódio anterior, conversamos sobre a importância do fluxo de caixa e por que ele é considerado o oxigênio da empresa. Hoje, vamos aprofundar esse tema abordando uma confusão que continua levando milhares de negócios a enfrentar sérias dificuldades financeiras. Uma confusão que parece simples, mas pode custar a sobrevivência de uma empresa. Afinal, lucro é a mesma coisa que dinheiro em caixa? Se você respondeu sim ou ficou em dúvida, esse episódio é para você, porque entender essa diferença é uma das competências mais importantes para qualquer empresário. O tema de hoje é lucro versus caixa, o erro que quebra empresas. Vamos abordar os tópicos. Primeiro, quando o lucro engana. Imagine um empresário encerrando o mês com excelentes vendas. O relatório mostra lucro, os números parecem positivos, o sentimento é de tranquilidade. Poucos dias depois, chegam os vencimentos de salários, fornecedores, impostos e financiamentos. E o dinheiro não é suficiente. A empresa precisa recorrer ao cheque especial, ou antecipar recebíveis, ou buscar empréstimos para continuar operando. Parece contraditório, mas acontece diariamente em empresas de todos os portes. O motivo é simples. Lucro e caixa representam coisas diferentes. O lucro demonstra o desempenho econômico da empresa. O caixa
revela sua capacidade de cumprir compromissos financeiros. Confundir esses dois conceitos é um dos erros mais caros da gestão empresarial, porque lucro demonstra que a empresa está criando valor. Caixa garante que ela continue funcionando. Tópico 2. O lucro conta uma história. O caixa conta outra. O lucro responde a uma pergunta importante. A empresa ganhou dinheiro com a sua operação? Já o caixa responde outra, igualmente importante. Existe dinheiro disponível para pagar as contas hoje? As duas respostas são necessárias. Uma empresa pode vender muito a prazo, registrar lucro, e ainda assim enfrentar dificuldades financeiras porque o dinheiro ainda não entrou. Da mesma forma, uma empresa pode receber valores de vendas realizadas meses atrás e apresentar um caixa confortável, mesmo atravessando um período de baixa lucratividade. Quem administra um negócio precisa aprender a interpretar essas duas perspectivas. Olhar apenas para uma delas é como dirigir observando apenas um dos retrovisores, porque toda empresa precisa de lucro para crescer, mas precisa de caixa para permanecer viva. Tópico 3. Crescimento também consome dinheiro. Existe outra situação que costuma surpreender muitos empresários. A empresa cresce, as vendas aumentam, novos clientes chegam e a operação se expande. E, paradoxalmente, o caixa piora. Isso acontece porque crescer exige recursos, mais estoque, mais produção, mais equipe, mais capital de giro. Quando esse crescimento não é acompanhado por planejamento financeiro, a empresa passa a financiar sua própria expansão. Em pouco tempo, o caixa entra em pressão. Não é o crescimento que provoca o problema, é a falta de preparação para sustentá-lo. Porque nem todo crescimento fortalece uma empresa. Crescimento sem caixa pode colocá-la em risco. Tópico 4. Decisões erradas começam com interpretações erradas. Quando o empresário acredita que lucro significa dinheiro disponível, decisões importantes passam a ser tomadas sobre uma base equivocada. É nesse momento que surgem situações como distribuição excessiva de lucros, investimentos feitos antes da hora, compras sem planejamento, aumento de despesas fixas e expansão sem capital suficiente. Essas decisões, isoladamente, podem parecer pequenas. Somadas, comprometem a liquidez da empresa. Empresas financeiramente maduras desenvolvem um hábito simples. Antes de decidir, analisam não apenas o resultado econômico, mas também os impactos sobre o caixa. Essa mudança de perspectiva reduz riscos e aumenta a qualidade das decisões, porque decisões inteligentes começam quando o lucro e caixa deixam de ser tratados como sinônimos. Tópico 5. Gestão financeira é antecipação. Uma empresa saudável não espera faltar dinheiro para agir. Ela monitora continuamente seus indicadores, projeta entradas e saídas, avalia cenários, identifica períodos de maior pressão financeira. Prepara alternativas antes que elas sejam necessárias. E essas são uma das maiores diferenças entre empresas que apenas sobrevivem e empresas que crescem de forma consistente. A gestão financeira deixa de ser reativa, passa a ser preventiva. E quando isso acontece, o empresário ganha algo extremamente valioso: tranquilidade para decidir. Porque quem administra o caixa apenas quando ele está com falta, sempre chega atrasado. Conclusão. Ao longo deste episódio, vimos que lucro e caixa caminham juntos, mas desempenham papéis diferentes. O lucro mede a capacidade da empresa de gerar resultado, o caixa garante sua capacidade de operar. Ignorar essa diferença pode comprometer até negócios lucrativos. Por isso, uma gestão financeira eficiente exige equilíbrio. É preciso acompanhar a rentabilidade, mas também preservar a liquidez. Porque empresas sustentáveis não são apenas aquelas que vendem mais, são aquelas que conseguem transformar vendas em geração consistente de caixa. Por isso dizemos, lucro constrói o futuro. Caixa garante que a empresa chegue até ele. Bem, antes de encerrarmos, ficam 4 reflexões importantes. Primeiro,
Lucro e caixa não representam a mesma realidade financeira. Segundo, crescimento exige planejamento e capital de giro. Terceiro, decisões financeiras devem considerar tanto a rentabilidade quanto a liquidez. E quarto, empresas financeiramente sólidas acompanham os dois indicadores de forma integrada. E agora queremos saber de você. Como sua empresa acompanha seus resultados? Você analisa apenas o lucro? Ou também acompanha o comportamento do caixa antes de tomar decisões importantes? Compartilhe esse episódio com empresários, gestores e empreendedores que desejam fortalecer a gestão financeira de seus negócios. Porque existe uma lição que todo empresário deveria aprender o quanto antes. Empresas não quebram apenas por falta de lucro. Muitas quebram porque ficaram sem o caixa. E como sempre lembramos aqui no programa, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Por isso, continue sonhando, planejando e executando, porque é assim que grandes ideias se transformam em realidade. Continue conectado conosco. Acompanhe o podcast Controlcast nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Aqui falamos sobre empreendedorismo, estratégia de negócios, controladoria estratégica e o poder das ciências contábeis na gestão empresarial. Nossa missão é ajudar você a fortalecer sua gestão e transformar suas visões em realidade. E em 2026, nosso quadro Empreendedorismo está mais maduro, mais estratégico e ainda mais conectado com você. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Juntos, fortalecemos o ecossistema empreendedor no Brasil e fazemos a diferença. Fiquem com Deus, que Ele abençoe você, suas famílias e seus negócios. Nos encontraremos na próxima quinta-feira, com mais conteúdo para impulsionar sua jornada empreendedora. Valeu! Valeu, Luiz, muito obrigado pela sua participação, adorei esse tema, as suas explicações foram sensacionais. Olha, temos que colocar em prática tudo isso que você coloca no quadro Empreendedorismo. Quem tem uma empresa, uma microempresa, é sempre importante acompanhar aqui o quadro Empreendedorismo todas as quintas-feiras com Luiz Fabiano da Cruz, para que você possa saber como empreender melhor e não errar na hora que estiver fazendo o seu trabalho na sua empresa, tá certo, Luiz? Obrigado mesmo pela sua participação, tenha uma ótima quinta-feira, um bom final de semana. Semana que vem, com certeza, estaremos juntos aqui no nosso Mix CDR, você com o seu quadro Empreendedorismo. Obrigado, Luiz, um forte abraço a você. Programa de rádio Mix CDR, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, com músicas, informações e dicas, pela web rádio CDR, do nosso amigo Edilson Lima. Nossa participação será todas as quintas-feiras no quadro Empreendedorismo, onde levaremos informações, dicas e um pensamento estratégico para o fomento de negócios no país.